sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez juntos. Santo Deus, nós louvamos e agradecemos o teu grande e precioso nome. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Cremos que podemos aprender com ela desde os textos do Novo Testamento, quanto também dos textos do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de pregarmos esse livro em nossa igreja, mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos oriente, leve, Senhor, o nosso coração a entender a mensagem do profeta Abacuque naqueles tempos, mas também aplicá-la, observá-la aos nossos tempos hoje, que possamos também ser advertidos pela tua palavra poderosa, instruídos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Primeira coisa para nós iniciarmos, a gente precisa entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem aqui, a humanidade, seja apto para toda boa obra. Toda a Escritura. Amém? Toda a Escritura. Às vezes nós olhamos para alguns textos antigos, né, como por exemplo uma profecia de Abacuque, que beira 7 séculos antes de Cristo, e tendenciamos a passar muito rápido por um texto como esse, ou não conhecê-lo, ou porque aparentemente não tem nenhuma profecia aparente, messiânica, ou conexão com aquilo que nós vivemos com a igreja moderna. Então, por vezes, desprezamos o antigo. E isso não deve ser a nossa característica. Em primeiro lugar, nós devemos entender que, quando a gente olha para a fundação da igreja no primeiro século, o que aqueles apóstolos e os primeiros cristãos utilizavam como fundamento para suas pregações, por exemplo? O que eles usavam nas sinagogas? Quais eram os textos que eles liam? Aonde eles aplicavam as verdades acerca do Messias? Naturalmente, em grande medida, no Antigo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento, ele é interpretado à luz do Novo. E muito do que nós temos a entender sobre o Novo Testamento, nós só vamos ter compreensão se nós entendermos algumas coisas do Antigo. A mentalidade dos escritores do Novo Testamento estava fundamentada em todo o Antigo Testamento. Eles estavam interpretando a história de Deus, da sua salvação, da sua narrativa, das suas promessas, da sua aliança, e aplicando elas àquele povo. Portanto, nós também precisamos de com isso. O texto bíblico, no capítulo 1, verso 1, começa com uma frase: advertência revelada ao profeta Abacuque. E em algumas outras versões, se você tem ali a Almeida Corrigida Fiel ou outra Almeida, a palavra advertência vai ser substituída por peso. É como se Abacuque estivesse dizendo: olha, este peso, esse fardo, eu recebi do Senhor. Eu vi, revelada. Né? Em outras versões vai dizer numa visão. Uma visão. Nós devemos compreender que os profetas veterotestamentários, e quais não temos mais no nosso período, amém? Que recebiam visões e revelações de Deus de forma macro para o povo, que iam conduzir o povo, seja um arrependimento, ou seja,
como o profeta Abacuque não traz mensagem de arrependimento. É um peso. Não é uma mensagem do tipo assim, olha, amanhã vai ficar bom. Vai ficar legal. Amanhã, quando você lavar o seu rosto nas águas da pia, um dia após outro dia. Não, Abacuque não está falando isso. É uma mensagem de peso. É uma mensagem de um ponto final, de uma advertência. De Deus dizendo ao povo, cessou, acabou o tempo. E que tempo que acabou? Abacuque significa abraço. Olha que legal, depois você dá um abacuque no seu irmão, no final do culto, beleza? Mas muitos comentaristas não estão dizendo que é um abraço de alegria. Sabe aquele abraço do lutador de boxe que está apanhando? E ele abraça o seu oponente, porque ele já não dá mais conta de se segurar? Mais ou menos esse tipo de abraço. É um abraço de alguém que está caindo, que está se degladiando com a circunstância. Quando é que Abacuque escreve isso? Isso é muito importante para nós. Eu percebo que uma grande dificuldade nossa, cristã, é uma cronologia dos tempos do Antigo Testamento. Até porque, quando a gente pega a nossa Bíblia não está em uma ordem cronológica, ok? A nossa Bíblia está agrupada em divisões de livros que estão tratando de assuntos similares. Nós temos os livros históricos, né? Temos primeiro o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. E muitas vezes nós lemos um livro profético, como Abacuque, e a gente não consegue observar o tempo. E a grande dificuldade de nós atendermos e entendermos as profecias do Antigo Testamento é porque nós não localizamos o tempo. A quem Abacuque está escrevendo? Em que período da história ele está escrevendo? A que reino? Ao reino do norte? Ao reino do sul? Antes do exílio? Depois do exílio? Qual a circunstância contextual do livro de Abacuque? E hoje eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso, porque isso vai nos ajudar nas próximas semanas, então quero dedicar alguns minutos a isso. Bem rapidamente, né, um panorama da Escritura. Gênesis, Deus cria céus e a terra, temos a história dos patriarcas. Gênesis termina com a morte de José, ok? Passam ali então 4 anos, né, após a morte de José, um pouco menos disso, até, enfim, depois eles saírem do Egito. Deus levanta Moisés, um libertador, e aí você vai ter os livros bíblicos até Josué, que vai contar a história da libertação do povo do Egito. Josué está entrando em Canaã, na terra prometida. Então lá atrás, Deus tinha feito já uma promessa lá a Abraão, que o povo ia ficar 400 anos como escravo numa terra estrangeira, mas ele levantaria alguém que seria liberto, e esse foi Moisés. Josué entra na terra prometida, começa a tomar posse daquela terra que Deus havia prometido para Abraão, lá atrás. Então as tribos são distribuídas dentro da terra prometida, aí você vai ter o período de juízes, ok? Juízes são homens que foram levantados por Deus para governar e de certa forma, fazer esse serviço judicial sobre o povo, quando o povo se corrompia ou clamava ao Senhor. E aí você vai ter Samuel, vai contar a história de Samuel, e ali nós vamos ter o período dos reis. Vamos ter Saul, o primeiro rei, depois temos Davi, depois temos Salomão. Quando chega Salomão, após a sua morte, temos uma ruptura no reino. Lembra quando Salomão morreu? Seu filho subiu ao trono, Roboão, e aí então chamaram Roboão, olha, seu pai pesava uma carga muito grande sobre nós, estava muito difícil o que estava acontecendo, né? Ajuda-nos, dá aí uma folga para nós. Roboão ouve o conselho dos mais velhos, mas não atende ao conselho dos mais velhos, ouve ao conselho dos mais jovens, e então coloca uma carga ainda maior sobre o povo. É o que acontece,
uma ruptura, uma divisão. Um homem, Jeroboão, que era anteriormente alguém que era um servo de Salomão, mas havia sido levado embora, volta, inicia-se uma rebelião e há uma divisão das chamadas tribos do norte e tribos do sul. No sul, a capital Jerusalém, aonde você vai ter o filho de Salomão reinando sobre especificamente Judá e talvez um pouco de uma tribo também ali junto. Na tribo do norte, as 10 tribos, Jeroboão faz 2 novos lugares de adoração. Atenção nisso, que isso é importante para nós. Deus havia destinado Jerusalém como lugar da adoração. O povo deveria levar as ofertas, os sacrifícios, fazer a Páscoa e tudo mais. Quando há a divisão do reino, esse novo rei que se coloca em Samaria, ok? O que ele faz? Constrói 2 novos templos. E agora as 10 tribos do norte não cultuam mais, em certa medida, o verdadeiro Deus. Se tornam pagãs. Por isso que os judeus vão ter tanto raiva, por exemplo, depois dos samaritanos. Depois a isso. Samaria era a capital do reino do norte. Samaria, como capital do reino do norte, vai ter 19 reis em sua dinastia. Todos foram maus. Nenhum deles fez o que agradava ao Senhor. Nenhum. Em 209 anos. 209 anos da sua existência, 19 reis das suas dinastias, e nenhum deles fez o que agradava ao Senhor. É só você ler, por exemplo, o 1 Reis. Você vai ler, pegar o nome de cada rei lá, Nadab, Bassá, Elá, e até o último rei, que é Oséias, e todos eles, o texto bíblico vai dizer, este rei não fez o que agradava o Senhor. Até porque estavam, de forma já totalitária, equivocadas no seu culto. Olha como o culto é importante. Estavam equivocadas na forma de cultuar, de entregar ao Senhor. No ano 722 a.C., a Assíria, que era uma potência mundial, invade Samaria, destrói o reino do norte. E aqui não é uma destruição tipo cativeiro babilônico, ok? Que o povo vai embora, depois volta, é restaurado. Não, não. É uma destruição para nunca mais ter. Acabou. Acabou. Tanto que, assim, dentro do próprio estudo, é muito difícil você identificar judeus que são daquelas 10 tribos. Os judeus gostam muito de estudar a sua genealogia. Mas a maioria dos judeus hoje existentes são da tribo de Judá ou de Benjamim e alguns levitas, que eles têm identificado em sua genealogia. A Assíria, então, destrói o reino do norte. Isso deveria ser, para o reino do sul, deveria ser um chamado ao arrependimento. Tipo um tic-tac. O negócio está ficando feio. Deus exerceu juízo sobre o seu povo. O povo da aliança. O povo escolhido. O povo que Deus havia levantado. Deus destruiu. A Assíria, quando invade o reino do norte, ela é um reino perverso. O que ela faz? Ela mata pessoas, leva como escravos, e ela faz uma mistura étnica. Eles levam vários povos para viver naquela região, para que o povo que vivesse lá nunca mais fosse o mesmo. Essa é a característica do samaritano, não era alguém puro, era algum tipo de judeu misturado com algum babilônico, com algum assírio, com algum persa, medo-persa ou qualquer outra coisa. Era uma mistura. O reino do sul tem 20. Alguns desses reis são bons, mas alguns desses reis são maus. Alguns muito maus. Alguns perversos. Alguns fazem coisas absurdas. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21, vai nos contar um pouquinho a história
de um rei muito próximo a Abacuque. Por isso quero falar a nós. O capítulo 21 vai narrar a história de Manassés. Manassés não foi o último rei de Judá, ok? Mas foi um rei que reinou 55 anos sobre Jerusalém, sobre Judá, e foi o rei que mais perverteu o povo, e foi o rei pelo qual Deus determinou que Judá também seria destruída. Olha o verso 6, verso 4 do capítulo 21. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porém meu nome. Nos 2 pátios do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. A ideia de exércitos celestes era todo tipo de adoração pagã. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus de qualquer coisa. Imagina, no pátio do Senhor, imagina você chegar aqui amanhã no culto, e nós irmos ali fora, ou aqui dentro, e você vê várias oferendas. Macumba, galinha morta, dentro do ambiente de culto. Está entendendo? Era dentro do Senhor. Não era ao redor de Jerusalém. Salomão fez ao redor de Jerusalém. Salomão adorou vários falsos deuses. Aliás, a queda do reino de Salomão era porque ele se tornou idólatra, ele se casou com várias mulheres que não eram dentro da tribo, e Salomão adorou o ouro, os cavalos do reino e coisas a qual o coração dele não deveria ter se apegado. Mas, vamos um pouco mais à frente, aqui é esse homem chamado Manassés. Verso 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhações, e recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Se você continuar lendo o texto, você vai dizer: cara, como que esse homem foi rei de Judá? Como que esse homem governou 55 anos, do ano 697 a.C. ao ano 642. Uma pausa aqui. Imagina a influência de um governante mau e impiedoso sobre uma nação que ele governou 55 anos. Às vezes a gente perde de vista isso. Mas um líder que promove, que produz iniquidade, que produz promiscuidade, você vai ver que existiam prostitutas e prostitutos culturais em Jerusalém nesse período. Olha o tamanho da loucura. E um cara que não viveu 100 anos depois da destruição do norte. Um homem que fez tudo o que possível que era mal. Um homem que foi advertido por profetas bíblicos que viveram, por exemplo, nesse período, mas que não deu ouvidos. Logo após a sua morte, você vai ter então o seu filho Amon, que vai governar durante 2 anos, e vai continuar sendo mau e impiedoso. Então, os próprios oficiais conspiram contra ele e matam ele. Tamanha perversidade do filho de Manassés. E aí nós temos então alguém que sobe ao trono, Josias, com 8 anos. Cara, 8 anos. Imagina só. Imagina que semana que vem acontece alguma coisa na prefeitura de Belo Horizonte. Eu não sei nem o nome do prefeito agora que está ali, sei que infelizmente Fuad faleceu. E subisse na prefeitura uma criança de 8 anos. O meu filho tem 10. Ele não governa nem o quarto dele. É uma dificuldade para ele arrumar a cama. Enfim, imagina alguém com 8 anos. Então você tem ali um período de uma transição, de um vácuo de poder. Mas acontece que Josias, ao iniciar o seu reino,
enquanto ele vai crescendo, ele começa a fazer o que o Senhor aprova. Ele começa a andar nos caminhos do Senhor, até que depois de 18 anos do seu reino, presta atenção, 18 anos depois, ele tem 26 anos, ele começa a fazer algumas reformas em Jerusalém, ele manda reformar o templo. Eu fico imaginando essa situação. O templo estava uma bagunça. O templo era uma bagunça. Às vezes a gente cria uma utopia na nossa mente que todo o período de Israel, o templo era formoso, bonito, bacana. Não, não, não. O templo era uma bagunça. Era vários ídolos, era várias coisas. Quando você vai ver, se você ler depois Ezequiel, se não me engano, 44, Ezequiel traz uma profecia, Ezequiel já está lá no cativeiro, está falando, olha, no templo tinha desenhado nas paredes do templo ídolos. Algumas coisas. Josias manda fazer uma reforma, ele está reformando, aí o que acham? O livro da lei. Cara, interessante, imagina nós 18 anos aqui vivendo igreja, ó, pessoal, achei a Bíblia. Algumas igrejas parecem que estão com a Bíblia perdida, não parece? Brincadeira à parte. Que Deus ajude eles a acharem a Bíblia. Eles acharam a Bíblia, acharam o livro da lei. Aí eles vão ler o livro da lei. Aí enquanto eles estão lendo o livro da lei, o pessoal assim, me perdoe a palavra, ferrou. Nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Nós não fazemos mais nada do que o Deus pediu. Quando o Josias lê, ele fala assim, Deus vai matar a gente. Deus vai matar. E o caminho estava esse mesmo. Aí que Josias começa a fazer uma grande reforma. Uma grande reforma. Josias é o rei reformado. Ok? Né? Ele é o rei reformador. Ele começa a destruir tudo. Todos os templos pagãos, todos os altares idólatras. Presta atenção nisso, Josias, ele é um rei tão efetivo, que ele não atua só em Judá, em Jerusalém. Ele vai começar a destruir altares idólatras lá no norte que já tinha sido destruído. Ele vai lá. Ele manda quebrar tudo. Ele manda pegar os homens que estavam mortos, hereges, falsos profetas, queima os ossos deles e joga as cinzas sobre aqueles, quebra os altares, joga as cinzas em cima. É tipo assim, ninguém mais vai mexer com isso. Acabou. Mas para aí. Imagina um rei assim na sociedade que havia vivido um paganismo durante muito tempo. Que a gente acha muito bonito quando a gente lê. Não é verdade? A gente acha, nossa, Josias foi o cara. Mas imagina ele chegando naquela cidade que o povo acostumado a adorar aqueles falsos ídolos a vida toda. Por um lado, ele foi muito adorado pelos que amavam ao Senhor. Mas por outro lado, aqueles que se acostumaram ao paganismo, à idolatria, que haviam vendido os seus colões às coisas idólatras, não se mostravam muito alegres com ele. Josias foi o último rei bom de Jerusalém. E muito provavelmente, de forma cronológica, Abacuque viveu nesse período, mas não foi o período que ele pisou. Amém? Ele viu essas reformas. Ele participou disso. Ele viu um rei que mudou a história, em certa medida, da nação, que tirou a idolatria, que tirou os falsos ídolos, que tirou as coisas. Para os homens e mulheres que amavam a Deus, isso era um bálsamo. Primeiro ponto, isso para nós. Não se surpreenda quando nós derrubamos as coisas. Às vezes a gente precisa mesmo olhar para nós e fazer certas reformas na nossa existência. Aliás, o princípio da reforma protestante é continuidade na reforma. Sempre se reformando. Porque nós somos idólatras, muitas vezes, no nosso coração. Nós começamos a criar coisas pagãs. E achamos que aquilo é cristianismo. E por vezes precisamos reformar as coisas.
Após a morte de Josias, Josias morre numa batalha. Nesse período, aqui no ano 609 a.C., nós tínhamos 3 grandes nações. Tínhamos a Assíria, ok? A Síria, onde a capital era Nínive. Tínhamos a Babilônia, que estava surgindo como um grande reino, através até então do pai de Nabucodonosor, o pai dele estava surgindo, e nós tínhamos o Egito, beleza? Antes da morte de Josias, no ano 612 a.C., os babilônios derrotaram os assírios, que tinham derrotado lá atrás Israel do Reino do Norte. Acabaram, destruíram Nínive, uma das maiores cidades daquele período. Derrubaram a nada. No ano 609, então, há uma guerra, e o rei Josias, que não deveria, em certa medida, porque o texto bíblico vai dizer que Neco, o governador do Egito, não queria briga com ele, ele interviu na guerra e ele foi morto. Agora, presta atenção, imagina você vivendo nesse período. Você tem um bom rei, que governa durante muitos anos, 31 anos, e de repente ele morre na batalha. O rei reformador, nas mãos de Neco, o governador, o imperador do Egito. Após Josias fazer grandes reformas, logo após a sua morte, o povo tomou Jeocás, filho de Josias, e ungiu ele como rei. Reinou 3 meses. E o texto bíblico fala que ele não fez o que agradava ao Senhor. Logo após a morte dele, aqui então nós temos um período muito estranho. E a gente está chegando em Abacuque, beleza? Nós temos um período em que o rei morreu, o rei bom, um rei mau começou a governar, morreu, e aí a Babilônia destruiu o Egito em 609, e a Babilônia se tornou o único império sobre todos. Sobre todos. E aqui nós temos esse período, do ano 609, da morte de Josias, ao ano 605, da primeira invasão da Babilônia a Jerusalém. Abacuque escreveu nesse intervalo, nesse pequeno intervalo, de 4 anos. Durante esse período, Abacuque, como narra o texto bíblico para nós, você leu ele junto, qual que é a percepção de Abacuque diante da realidade que ele está vivendo? Ele não está vivendo um período como o período de Josias, mas ele ainda não está vivendo um período de quando Jerusalém foi tomada, primeiro como vassalo pela Babilônia, depois destruída. Ele está vivendo um período em que, após a saída de um rei bom, um rei mau trouxe impiedade, a violência, a injustiça, a maldade, a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, os ímpios prejudicam os justos. Era tipo assim, ele viveu no reino de Josias. E aí então um novo rei assumiu, e a situação no reino é totalmente equivocada. É tão intrigante que quando ele fala que a lei se enfraquece, é como se ele dissesse para o Senhor: Senhor, as pessoas não dão valor para a Escritura. A gente tem a lei, mas ninguém dá valor para ela. A luta por todo lado, a conflito, a injustiça, a maldade. Senhor, até quando vou clamar? O Senhor não vai me ouvir? Sabe, ele está indignado. Ele está triste com a situação. Ele viu, provavelmente, dentro do período dos reis de Judá, o melhor momento da nação de Judá. Um momento de florescimento da reforma. O texto bíblico fala que quando Josias celebrou a Páscoa, foi a maior Páscoa celebrada em Jerusalém.
A melhor que a dele foi só a de Jesus. A melhor Páscoa. De repente, tudo caiu por terra. Tudo. E aqui de forma muito clara, né? Às vezes parece que a gente está falando de políticas, governo. Eu não estou falando nada de política atual, amém? Porque às vezes você fica aí já fazendo contas na sua cabeça. Estou olhando para o texto bíblico, mas você faz as contas que você quiser. Ele está lá. Ele começa a olhar para a circunstância. E ele começa a se indignar. Ele começa a ser tomado de uma tristeza, de um senso de por que nós chegamos a isso? Por que a situação está assim? E isso é uma virtude em Abacuque. Sabe uma coisa interessante de Abacuque, diferente dos outros profetas? Abacuque não profetiza ao povo. Abacuque é um homem que se levanta diante da nação. Deus vai fazer isso aqui com vocês. Blá, 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 blá. Não. Abacuque só fala com Deus. Quando você vê a estrutura do livro de Abacuque, você vai ter esse primeiro momento, que é uma queixa de Abacuque, que é, né, a gente vai sintetizar hoje nessa frase, até quando? Aí Deus vai responder ele, que nós vamos ver um pouco semana que vem. Aí Abacuque não vai gostar da resposta de Deus, e vai questionar Deus de novo, vai questionar Deus a segunda vez. Aí Deus vai dar outra resposta para Abacuque, do tipo assim, chega. Aí Abacuque escreve o capítulo 3 como um salmo de adoração. Como um cântico. Aliás, se você ler o capítulo 3, ele é similar a um salmo. Tem pausas, tem as métricas hebraicas da sua estrutura diante disso. E por isso que muitas pessoas vão dizer que talvez Abacuque era um levita. Porque os levitas não só eram responsáveis pela música, mas também eram responsáveis pela música. Eles cantavam, eles estruturavam, eles faziam as coisas. Interessante que Abacuque, aqui é só curiosidade, tá? Mas tem um livro apócrifo que se chama Bel e o Dragão. Lê na sua casa. Não é para você ler ele e usar na tua liturgia do teu cultico familiar, beleza? Bel e o Dragão. Mas é um livro bem legal. Né, conta a história que quando Daniel estava na Babilônia, preso na Babilônia, então lá, né, tinha uma estátua de Nabucodonosor, que era Bel, e aí ele destruiu a estátua e matou o dragão babilônico. Né? Olha que legal, você acha que não tem dragão? Né? Beleza? É um apócrifo, beleza? É um apócrifo. Mas é interessante que nosso amigo Abacuque está diante de Deus entristecido. Sabe, ele está questionando a Deus mesmo. Até quando? Até quando o Senhor vai me permitir ver a injustiça? Ver a maldade? Você não pensa assim, às vezes, de vez em quando? Sabe, às vezes a situação, seja lá dentro da tua família, seja lá dentro do teu trabalho, seja na sociedade, seja dentro do governo, seja de forma macro no mundo, às vezes a gente olha para a realidade e a pergunta é, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? É assim que Abacuque está falando com Deus. Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Senhor, até quando vou ficar gritando aqui? É uma ênfase. Violência, Senhor. Violência. O Senhor não vai trazer a salvação. Porque me fazes ver a luta por todo lado. Senhor, os ímpios prejudicam os justos. É interessante que Abacuque não está trazendo uma linguagem nova nas Escrituras. Nós temos vários salmos de lamento com as mesmas palavras. Até quando? Porque o ímpio prevalece sobre os justos. Não é essa a nossa pergunta? Porque Deus conhece todas as coisas, é onisciente, sabe de tudo.
é um Deus soberano que governa toda a existência dos céus e da terra, é poderoso para impedir ou para destituir qualquer coisa, e o mal prevalece. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o problema do mal, sobre a teodiceia. Mas a pergunta para nós é, se Deus é soberano, nada foge ao seu controle, por que o mal existe? Por que o mal é tão presente na existência humana? Se nós lembrar um pouquinho do que falamos semana passada no livro de Jó, Jó também estava lidando com isso. Um dos motivos de eu pregar Jó semana passada era já fazer uma breve introdução do que Abacuque também vai viver. Jó estava diante do cenário. A pergunta de Jó e a questão de Jó com os seus amigos, os amigos diziam que Jó era ímpio, que Jó havia pecado. Jó dizia que não. Mas se não pequei, por que essas coisas acontecem? E aqui a gente deve ter muito cuidado. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer que se o mal acontece, então Deus não é tão poderoso assim. Então Deus não tem o controle sobre todas as coisas. Deus é tipo um relojoeiro. Isso é muito comum no meio evangélico. Quando nós não sabe o que falar, a gente não sabe o que responder, a gente fala assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem. Deus criou a gente, deu corda no relógio e partiu novos céus e nova terra. Deixou a gente aqui. Será que esse é o Deus bíblico? Por outro lado, algumas pessoas vão dizer então, olha, então se Deus é soberano, se Deus tem poder e autoridade sobre tudo, mas o mal existe, então Deus é maldoso. Então Deus é o mal. A pergunta é, Deus é maldoso? O que as Escrituras falam? Nós cantamos aqui o último louvor hoje. Santo, santo, santo. Deus é santo. Deus não é o autor do pecado. Deus não é. Mas a pergunta é, o pecado é superior? A maldade é maior do que os desígnios de Deus? E essa resposta é para a semana que vem. É só para você vir semana que vem. É tipo, quando assiste uma série e ela termina, a gente fica assim, não, eu preciso assistir o próximo episódio. Mas isso é para a semana que vem. Mas a pergunta de Abacuque não é uma pergunta ilícita. No livro de Abacuque, nós devemos estudar a teologia da oração. Abacuque está orando. Sabe, Abacuque, diante da circunstância devastadora, ele não está culpando a Deus. Não está culpando a Deus. Ele não está dizendo que Deus está errado. Ele não está sendo vitimista diante disso. Ele está colocando o seu coração no único lugar que ele aprendeu que ele deveria colocar, que era diante do Senhor. Diante da injustiça, diante da maldade, diante da iniquidade, diante das faltas de respostas, ele leva o seu coração em oração ao Senhor. Ele não reclama de Deus, mas reclama para Deus. Para Deus. Sabe, ele não vai lá no Instagram. Porque... Não. Ele vai aos pés do Senhor. Ele coloca diante do Senhor a sua angústia. Ele coloca diante do Senhor o seu coração. Não está compreendendo o que está acontecendo. Ele olha para aquela realidade sem sentido, estranha. E ele clama ao Senhor. É interessante que a resposta do Senhor, com certeza não era a resposta que Abacuque queria. Vamos ler a resposta do Senhor, verso 5. Diz assim para nós. Aqui é Deus respondendo
as perguntas de Abacuque, do até quando. Deus responde para ele: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como a ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas da terra e por elas as conquistam. Depois passam como um vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Eu vou ler só o verso 12, que é a resposta de Abacuque depois disso. Senhor, tu não é desde a eternidade? Olhar esse cenário. Abacuque está vivendo num governo, após a morte de Josias, impetuoso, maldoso. As pessoas não seguem mais a palavra, é como se a lei não tivesse mais sentido, os ímpios estão sobre os justos, a maldade reina, tudo está errado aos olhos dele, diante daquele cenário. Aí ele questiona Deus, ele quer uma resposta de Deus, e Deus responde a ele. Imagina nós, por um avivamento na igreja brasileira. Senhor, aplana os caminhos, a impiedade e injustiça na nossa nação, os pastores só querem dinheiro, a Bíblia está fora de cogitação, a impiedade, as igrejas se tornaram isso, Senhor, até quando? Aí Deus responde assim para nós: eu ouvi a oração de vocês, vou mandar os islâmicos para matar vocês. Como, Senhor? Não, Senhor, você não entendeu a nossa oração. A nossa oração não era essa, Senhor. A nossa oração é que o Senhor faça alguma coisa por nós aqui. Mas Deus falou: eu vou destruir tudo. Eu vou mandar os babilônios sobre vocês. Na mente de Abacuque, ele está vendo o que os babilônios estão fazendo. Lembra? 612, alguns 5 ou 6 anos antes, os babilônios haviam destruído a Síria. Um pouco antes, 609, eles haviam destruído o Egito. 609, Josias morreu. Os babilônios, quando invadiam uma nação, eles estupravam, eles saqueavam, eles não tinham justiça. Eles prendiam as pessoas pelo lábio com anzol. E elas eram colocadas em filas, eles vinham puxando aquelas pessoas presas com anzol nos lábios, por todos os lugares, iam levando eles embora. Eu não posso nem falar muita coisa, porque talvez o horário não permite. Mas não era uma nação que amava a Deus. Aliás, isso aqui é um ponto muito importante para nós. Sabe, quando a gente lê sobre as guerras desses séculos passados, a gente tendencia a colocar os hebreus, os israelitas, no mesmo parâmetro de guerra dos povos passados. Você não leu sobre as guerras passadas. Você não sabe a diferença entre um e outro. Você não pode olhar e falar, não, porque também era uma nação de extermínio. Você não sabe como eles faziam, como eles lidavam com o povo. Abacuque sabia. Abacuque sabia. E Abacuque fica diante disso, olhando: Senhor, tu não é o Deus de eternidade, tu não é o nosso Deus da aliança.
Uma pergunta para nós. E se para Deus aplainar os casos da sua igreja nos nossos tempos e trazer um avivamento sobre nós, Ele precisasse primeiro derrubar tudo por terra? Sabe, Ele precisasse expor as entranhas do evangelicalismo caído do nosso tempo. Sabe, Ele tivesse que trazer uma nação inimiga, que a gente olha assustado. Deus já fez assim na história. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer, ok? Não estou dizendo isso. Mas a pergunta é, como que nós lidamos com a disciplina do Senhor? Quais são as respostas que nós queremos do Senhor? O que você, Senhor, quando você ora? Quando você faz pedidos ao Senhor, de joelhos, no chão do seu quarto, como o Senhor gostaria que respondesse? Como você gostaria que o Senhor respondesse? Esta é uma situação importante para nós. O Senhor nem sempre vai nos responder da forma com que nós desejamos. Mas o Senhor sempre vai responder da forma que glorifique mais o seu nome. Por isso que a nossa oração é: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Abacuque ficou surpreso com a resposta de Deus. Ficou surpreso que diante da maldade, diante da impiedade, ao invés de Deus libertar o povo, Deus trouxe mais desgraça sobre o povo. Ao invés de o Senhor trazer ao povo salvação, como Ele pediu, socorro, como Ele pediu, fim da violência, como Ele pediu, o Senhor trouxe uma nação e trará uma nação cruel e impiedosa. Hoje, que nós estamos posteriormente, a gente sabe o que aconteceu. Por isso que falo que Abacuque escreveu ali entre 609 e 605, porque em 605 foi a primeira vez que a Babilônia marchou até Jerusalém. Quem é que foi levado para o cativeiro? Os primeiros que foram levados para o cativeiro babilônico e se foram feitos eunucos? Daniel, seus 3 amigos, 605 a.C. Nabucodonosor vai até Jerusalém. Aqui está se cumprindo o que o Senhor tinha dito. Leva os primeiros cativos. Leva eles. Daniel fica na Babilônia do ano 605 a 535. Eunuco. Você entendeu? Daniel está lá até o período em que Ciro é levantado e termina o cativeiro babilônico. Como um profeta, em todo aquele período. Ele passa pela Babilônia e vai depois para o Império Persa. 597 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, a Babilônia vai mais uma vez. Agora, leva todos os nobres da nação de Jerusalém. Todos os poderosos. Imagina, Deus quisesse resolver o problema do nosso país, mandasse uma nação inimiga e levasse todos os governadores, deputados, prefeitos, todo mundo. Parece uma limpa já. Está orando por isso, né? Está errado, nem orar pelos nossos governadores, pelos nossos. É isso que a Bíblia nos fala. Mas é isso que aconteceu. No ano 587, um rei, o último rei de Jerusalém, Oséias, fez o quê? Se voltou contra a Babilônia. Nabucodonosor cerca Jerusalém, 18 meses de cerco. Ninguém entrava e ninguém saía. As mães comiam os cadáveres dos seus filhos. São 18 meses de cerco. Jerusalém é destruída. Abacuque estava lá. Jeremias estava lá. Jeremias é contemporâneo de Abacuque. O que Deus estava fazendo? Hoje nós sabemos, não é verdade? Hoje a gente olha a história
da frente para trás, e a gente lê a história. A gente fala, não, Deus estava ali, purificando. O próprio texto bíblico vai dizer que virou, então, o período sabático de 70 anos de Jerusalém. Mas naquele ninguém sabia. Alguns, os profetas. A maioria das pessoas não queriam escutar os profetas. Jeremias foi preso. Jeremias levou as suas profecias. Jeremias é contemporâneo de Abacuque. Levou as profecias ao rei. O rei queimou as profecias. Queimou e prendeu ele. Mas uma pergunta para nós. Você está disposto a lidar com um Deus que não te fala como vai ser amanhã? Ou você está disposto a ser fiel a um Deus que você está orando a Ele por uma coisa, cara, e Ele te dá uma coisa totalmente diferente pelo que você orou? Aliás, o contrário, muito pior. Você está disposto a se sujeitar à soberania de alguém que não vê apenas os 30, 40, 50, 60, 70 anos da sua vida, mas vê a história por completo? Conhece o antes, o depois, o agora. Você está disposto a seguir a um rei e a um senhor, mesmo que ele se silencie diante das tuas lágrimas? Em relação à nossa nação, as nossas crises econômicas, judiciárias, você está disposto a não ver melhora nisso? Sabe, às vezes a gente cria uma ideia messiânica. Existe este evangelho falso da nossa cultura que quer redimir a cultura. A cultura não vai ser redimida. Não vai ser. Me perdoem às vezes falar isso. A redenção é a glória eterna. Obviamente que nós, como sal da terra, temos que salgar. Mas o que o sal faz? O sal, ele apenas pega para que as coisas não apodreçam. Não traz a cura. Ele não resolve. A cura quem traz é o Senhor. Na semana que vem, nós vamos entender como Deus faz isso. Mas eu quero ler Hebreus 12 para nós e fazer algumas aplicações. Hebreus, capítulo 12, verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram
exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O Senhor está prometendo sobre aquele povo disciplina. O Senhor, diante da oração daquele povo, o Senhor demonstra que eles ainda não seriam curados, que ainda não veria a salvação. E Abacuque não a viu. Amém? Abacuque não a viu. Abacuque não viu dias melhores. Não viu. Mas a disciplina do Senhor, que por vezes nós não entendemos os tempos de Deus e as circunstâncias de Deus, quando nós somos filhos, e se é que somos filhos legítimos, disciplina, quando trazida por Deus a nós, ela nos ajuda. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que por vezes doa, mesmo que por vezes machuque. Nossos pais nos disciplinavam por curto tempo. Deus às vezes disciplina por longo tempo. Mas há uma promessa para os filhos. Essa promessa nós vamos ver em Abacuque semana que vem. Mas nós temos a consciência disso. Mesmo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, doa, machuque, o Senhor trouxe uma promessa sobre os seus filhos, de que a disciplina não duraria para sempre, de que a dor, a tristeza, duraria durante um período, que em Cristo Jesus há uma liberdade para isso. O profeta Abacuque não teve medo de orar ao Senhor, e de se colocar diante de Deus, clamando ao Senhor. E nós não precisamos ter medo disso. Amém? Você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, está doendo. Até quando? Mas o que o profeta Abacuque não fez, e é o que nós não devemos fazer. O profeta Abacuque, ele começa o seu livro chorando diante de Deus, mas termina o seu livro cantando a Deus de alegria. E essa é a diferença dos filhos. Essa é a diferença dos filhos. Os filhos legítimos, mesmo que passem por circunstâncias e que não entendam o resultado delas, não deixam de ser filhos. E por ser filho, temos alegria. A minha pergunta é: você é um filho de Deus? Você é alguém da aliança do Senhor? Você é alguém que por vezes está vendo a maldade, a dor, a tristeza diante de você, está clamando a Deus, e parece que as coisas não mudam, mesmo diante da dor e da tristeza de Deus? Alegre-se em uma esperança: aos filhos foi prometida uma resposta. A diferença entre o crente e o descrente no dia da dificuldade é que o descrente continua diante do silêncio mordaz até o fim. Mas os filhos do Senhor verão a face do Senhor e ouvirão no último dia: bendito aquele que vive em nome do Senhor. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores, mas um dia verá o Senhor face a face, e mesmo que não tenha as respostas que pediu, vai ter a resposta que precisava: o Senhor da glória. Feche teus olhos no seu lugar. Vou chamar a banda para vir até aqui na frente. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos a ajuda do Senhor. Por vezes olhamos, Senhor, circunstâncias tão adversas no nosso tempo. Passamos por lutas, clamamos por socorro, e nem sempre parece que o Senhor está nos ouvindo. Mas a Tua palavra nos fala que o Senhor está. Senhor, nosso desejo não é a resposta que o Senhor deu a Abacuque. Nosso desejo é que o Senhor ouça nossas orações, que o Senhor traga salvação sobre a nossa casa, que o Senhor traga curas. Esse é o nosso desejo, Senhor. Mas mais do que nosso desejo, nós amamos o Senhor.
mesmo que as respostas momentâneas não sejam aquelas que nós esperávamos. Fortalece, Senhor, a nossa fé e os nossos olhos, mesmo que sendo tratado como filhos, ainda por dificuldades. Mas obrigado, Senhor, por saber que aos filhos há uma resposta futura. Há uma resposta através da morte e sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte, que trouxe a nós a esperança de vida eterna, e que um dia se encontrará pessoalmente com cada um de nós e enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Nos ajuda, Senhor, a perseverar nas verdades. No nome santo de Jesus. Amém.